Fala galera, tudo bem? Bom, começando aqui mais uma aula para a turma especial aqui do SEB Lafayette, uma aulinha feita com carinho para vocês, nossos alunos do SEB Lafayette, do setor 122, a parte de eletricidade. Nós estamos aqui no módulo 6, ao final da aula vocês vão ver a tarefinha, indicação de tarefa, então exercícios resolvidos e logo após isso uma tarefinha para a gente estudar. Galera, a aula de hoje é uma aula que a gente apresenta o conceito de resistência elétrica, beleza? Então, o que seria a tal da resistência elétrica? Resistência elétrica é aquilo que nós temos, por exemplo, no nosso chuveiro, ou resistência elétrica é um conceito, uma ideia. Então, a gente apresenta o que seria a resistência elétrica, definindo para nós que resistência é uma dificuldade imposta pelos corpos, pelos materiais ou substâncias, de um modo geral, né, a passagem de corrente elétrica. Então, para que você entenda melhor isso, quando você pensa num material condutor, um metal, a gente lembra que eles conduzem porque tem elétrons livres, tem elétron passando ali dentro. Só que a gente acha que esse caminho é um caminho que o elétron não tem dificuldade nenhuma. A gente não pode esquecer que esse elétron, por exemplo, nos metais, que são bons condutores, a gente não pode esquecer que esses elétrons, eles vão estar andando no meio de átomos. E não esquece que o átomo, ele tem na sua região externa uma eletrosfera de carga negativa. Então a movimentação dos elétrons, ela não é tão simples assim, porque existe uma repulsão dos elétrons que são negativos com as eletrosferas que são negativas. Então isso gera uma dificuldade, uma resistência. Agora pensa nos materiais que nem cargas livres têm. Eles vão ter uma resistência à passagem de corrente muito maior. Então nós definimos essa dificuldade como resistência elétrica. E ela também pode ser medida de que maneira? Matematicamente. Então, matematicamente, resistência elétrica é a razão entre a diferença de potencial sobre a corrente que percorre o material. Então, para entender um pouco melhor isso vai bem ao encontro do que eu acabei de falar, que quanto maior a resistência, mais difícil é para que a corrente passe no material. Pensa comigo, se eu tenho um material que possui uma resistência constante, quanto maior for essa grandeza, menor tende a ser a corrente elétrica se eu mantiver a DDP também constante. Então, materiais de alta resistência tendem a ter menor corrente se eu mantiver a DDP constante. O que vai bem ao que eu acabei de falar. Um material que é isolante é porque a resistência é alta, então ele não tende a conduzir muita corrente. O contrário para os condutores, como os metais, certo? Outra coisa interessante é o seguinte, se eu penso que a resistência elétrica de um material ela é constante, a DDP e a corrente passam a ser grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, se eu não mudo a resistência, quanto maior for a DDP que o material está submetido, mais corrente por ele passa. Ok? E aí, falando um pouco agora sobre as unidades, a unidade de resistência é a unidade de DDP, que é volt, sobre a unidade de corrente, que é ampere. Volt por ampere, nós vamos simbolizar pela letra grega ômega, que significa ohm. Ohm em homenagem ao físico alemão Georg Ohm. Certo, galera? Galera, agora a gente vai entender o que seriam então os resistores. Resistores para nós serão definidos, né, como dispositivos elétricos capazes de transformar energia elétrica em energia térmica. E isso ocorre graças ao que a gente já discutiu, que é o efeito Joule, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho um aparelho que produz calor através de energia elétrica, esse cara é chamado de resistor. Acontece o seguinte, se eu pego um aparelho eletroeletrônico sofisticado, um celular, um computador, com certeza ali dentro também vão existir resistores. E é claro que nesses aparelhos a função primordial do resistor não vai ser produzir calor, não faz sentido você querer produzir calor dentro perto de um processador ou dentro de um celular. Mesmo que isso seja inevitável, não faz sentido a tua finalidade do resistor ser essa. Então, em algumas situações, nós vamos usar resistores com uma função muito mais sofisticada. Resistores serão também usados como divisores de corrente ou divisores de tensão. A gente vai entender melhor essa sofisticação quando nós começarmos a estudar circuitos em série paralelo. A gente vai ver que os resistores, eles podem ser usados como espécie de controladores do fluxo de corrente ou divisores de tensão. Beleza? O símbolo que nós usaremos para resistores, os símbolos usados universalmente, são esses dois aqui colocados, né? Não vejo muita preferência, tem horas que alguns vestibulares usam o primeiro símbolo, alguns vestibulares o segundo símbolo. E aqui a gente vê
dois casos típicos de resistores. Esse primeiro resistor, o da esquerda, nessa fotinho, é um resistor típico de circuitos elétricos. Esse é um resistor que ele não tem a finalidade própria de produzir calor. Geralmente ele é um resistor usado para essas finalidades, divisão de tensão, divisão de corrente. O seu resistor da direita aqui, que nós estamos vendo, na verdade é o que nós chamamos vulgarmente de resistência de chuveiro elétrico. E agora vem uma coisa importante. Resistor é um dispositivo. Resistência é um conceito. E nós chamamos o resistor de chuveiro de resistência. E acontece que não dá para a gente querer mudar o mundo. Resistor de chuveiro, ele é chamado de resistência porque foi um nome padrão que a gente acabou aceitando, principalmente do ponto de vista comercial. O que nós temos mais ou menos hoje é o seguinte: resistores que têm por finalidade produzir calor, como o resistor de um chuveiro, como por exemplo o resistor de uma torradeira, de um ferro de passar roupa, esses caras são chamados de resistência. Mas nós sabemos que são resistores, mas chamaremos de resistência porque é uma questão de uso. Acabou se transformando esse cara em resistência, beleza? Bom, galera, então, já que a gente entendeu o que são resistores, que resistência é um conceito, que resistor é um aparelho, que alguns resistores são chamados de resistência, agora eu quero mostrar uma coisinha aqui para vocês. Eu tenho um gráfico de um resistor típico, no qual eu submeti ele a situações... Vou voltar, desculpa, começando de novo. Fala, galera, agora que nós entendemos, então, qual é a diferença entre o conceito de resistência e resistores, e sabendo que resistores são chamados de resistências e muitas vezes, a gente vai ter que chamar resistor de resistência, o vestibular fala isso, eu vou mostrar agora uma experienciazinha que a gente poderia fazer com um resistor típico, tá? Então, nós pegamos um resistor, fomos a um laboratório, submetemos ele a diferentes diferenças de potencial e verificamos qual a corrente que ele produzia. Então, por exemplo, esse resistor que eu estou falando para vocês, quando eu submeti ele a uma DDP de 5 volts, surgiu sobre ele uma corrente, passou por ele uma corrente de 1 ampere. Quando submeti a 10 volts, 2 ampere, 15 volts, 3 ampere e assim sucessivamente. Então eu posso fazer o cálculo de qual a resistência desse material. Se eu lembrar que resistência, por definição, é U sobre I, se eu dividir 5 por 1, vai dar 5. 10 por 2 dá 5. 15 por 3, 5. 20 por 4, 5. Porém, olha que interessante. 25, quando eu submeti esse cara a 25 volts, a sua DDP, a sua corrente passou a ser 4.2. E 25 sobre 4.2 vai dar quase 6, vai dar 5.95. Bom, primeiro vamos focar nesses primeiros 4 dados. O que a gente consegue perceber? Que não importa a DDP que eu punha aqui, a corrente mudava, mas quem não mudava? A razão, a resistência sempre continuava sendo a mesma. Nós vamos chamar então a partir de agora resistores que possuem resistência constante. Não importa a DDP que eu tenha, se eu mudar a DDP, eu mudo a corrente, mas a razão sempre dá o mesmo valor, sempre dá 5, nós vamos chamar esse tipo de resistor de resistores ômicos, porque eles têm um comportamento mais previsível, é mais fácil lidar com esses materiais. Uma observação muito importante. Isso só é verdade se eu mantiver a temperatura do resistor constante. Então a gente está considerando que uma temperatura constante, esse resistor não alterou sua resistência. Porém, aqui embaixo ele alterou. Eu vou falar sobre aqui embaixo daqui a pouco. Portanto, galera, olha só que coisa interessante. Se eu pegar esses dados que estão aqui e plotar eles no gráfico, quando a DDP é 5, a corrente é 1. Quando a DDP é 10, a corrente é 2. Quando a DDP é 15, a corrente é 3. E quando a DDP é 20, a corrente é 4. Quando eu ligo esses dados, olha que eu produzo uma reta. Só que, quando a DDP foi 25, a corrente passou a valer 4.2. 4.2 mais ou menos aqui, ó. Então, olha que quebra de linearidade. O que eu quero que vocês percebam? Quando o material tem um comportamento previsível, linear, a gente vai chamar ele de material ômico, ele obedece à primeira lei de Ohm. Quando ele quebra essa linearidade, quando ele já não é mais uma reta na hora que a gente trabalha no gráfico, ou seja, quando a sua resistência já não se mantém mais a mesma, a gente fala que ele parou de ser ômico. A gente chamaria essa região aqui, a região onde não é mais ômico, de zona não ômica, enquanto essa região seria uma região ômica. A boa notícia é que nos vestibulares a gente trabalha com resistores que eles são ou ômicos ou não ômicos. Dificilmente
dificilmente trabalhamos com uma situação como essa, que é uma situação mais real, onde o material apresenta essa omicidade apenas uma determinada faixa. Então, para a gente formalizar isso melhor, chamaremos de resistor ôhmico todo o resistor que apresentar uma resistência elétrica constante, independente da tensão e da corrente, desde que ele mantenha constante a sua temperatura. E o famoso gráfico do resistor ôhmico, então, ele é o quê? Ele é um gráfico de U por I formando uma reta. Olhando para cá mais uma vez, olha que interessante. Se eu vier aqui e calcular quanto vale a tangente de alfa, ou seja, quanto vale essa inclinação, a gente vai ver que a tangente de alfa, que ela pode ser dada por o cateto oposto sobre o cateto adjacente, se eu pegar qualquer um dos triângulos aqui, por exemplo, se eu escolher esse triângulo, o cateto oposto vale 10. O adjacente vai valer 2. Isso vai dar 5. E o que era 5? 5 era o valor da resistência. Portanto, a gente pode concluir que a tangente de alfa, que é U sobre I, ela vai ser igual à resistência. Só que toma cuidado, não é qualquer gráfico que a tangente vai dar resistência. É apenas um gráfico de U por I que a tangente é igual à resistência. Beleza, galera? Então, para a gente ir terminar essa partezinha teórica, falando da potência dissipada por um resistor. Por que dissipada? Porque um resistor transforma energia elétrica em térmica. Mesmo que ele não esteja ali para isso, ele vai transformar energia elétrica em térmica. Como é que a gente calcula isso? A gente já tinha aprendido que a potência pode ser calculada por I vezes U. Se eu souber a corrente do resistor, a DDP, eu calculo sua potência. Porém, se eu me lembrar que U é igual a R vezes I, se eu substituir o U por R vezes I, a gente chegaria na seguinte expressão: potência igual a RI quadrado. Se eu me lembrar na equação do URI, U igual a RI, se eu isolar o I na equação, I vai ser U sobre R. Se eu substituir aqui em cima, no lugar de U sobre R, vai ficar U vezes U sobre R, ou seja, potência é o quadrado sobre R. Então nós temos as três equações para calcular a potência dissipada em um resistor. Nós temos o π, nós temos o π e nós temos o πur, que a gente chama carinhosamente esses nomes, né? Potência I vezes U, R quadrado e o quadrado sobre R. Um comentário para todos. A gente falou bastante nas primeiras aulas que linhas de transmissão, elas levam energia elétrica em alta tensão saindo da usina e essa tensão vai diminuindo ao longo do caminho. E eu enfatizei que a razão, né, nós discutimos que a razão de trabalhar com alta tensão é que a gente conseguiria trabalhar com baixas correntes. E por que baixa corrente? Porque diminui a potência dissipada na própria fiação. Essa equação mostra isso para nós, a equação da Pri. A equação da Pri, ela mostra que a potência e a corrente são... existe uma relação de proporção que a potência é diretamente proporcional ao quadrado da corrente. Então, quanto maior a corrente, mais potência dissipada você vai ter. Por isso que é importante sempre, em linhas de transmissão, trabalhar com baixas correntes. Beleza, galera? E agora, exercicinho para a gente dar uma treinada. Eu trouxe aqui um probleminha da FUVEST, um probleminha bem clássico, que mostra para nós um resistor, e a gente já vê o gráfico, né, característico de um resistor, e a gente já vê aqui uma coisa meio esquisita, que não é um gráfico, não é uma reta. Então, começando aqui, ó, o filamento de uma lâmpada incandescente submetido a uma tensão U é percorrido por uma corrente de intensidade I. O gráfico abaixo mostra a relação entre I e U. Então, cuidado, esse gráfico não é um gráfico de U por I, ele é um gráfico de I por U. Não é o gráfico que nós estamos acostumados. E a gente percebe que ele não é uma reta, é uma curva. Então vamos lá o que se pede. Dentre as afirmações, somente qual está correta? Quais são as afirmações? Primeira, então vamos lá. Primeira afirmação, a resistência do filamento é a mesma para qualquer valor de tensão aplicado. Se a resistência for a mesma, esse gráfico a gente esperaria dele o quê? Uma reta. Não é uma reta. Então essa afirmativa é falsa, não é um resistor ôhmico. Esse filamento trata-se de uma resistência não ôhmica. Segunda afirmação, a resistência do filamento diminui com o aumento da corrente. Então, peraí, se eu aumentar a corrente, a resistência diminui? Olha, a gente poderia fazer algumas interpretações gráficas, mas a melhor forma é a gente analisar aqui mesmo. Pensa comigo se a corrente valesse 1,5 ampere. Se valesse 1,5 ampere, nós teríamos aqui uma DDP de 2 volts. E se valesse 2,5 ampere, a DDP seria 4 volts. Se eu ligo esses dois pontos, eu posso calcular a resistência do ponto A e B. E se a resistência do ponto A for menor que a do B, o que ele diz? A resistência do filamento diminui com o aumento da corrente. Então, a resistência do ponto B deveria ser menor que a do ponto A, segunda afirmativa. Vamos ver a resistência do ponto A. Quanto é que dá 2 dividido por 0,15? Isso vai dar mais ou menos 13,3 ohms. Quanto é que dá
6 dividido por 0,25. Isso vai dar 24 ohms. Portanto, quando eu vou de A para B, eu tive um aumento de resistência, não uma diminuição. Então a afirmativa 2 está errada. E para encerrar a última afirmação, a potência dissipada no filamento aumenta com o aumento da tensão aplicada. Peraí, quanto maior a tensão, maior é a potência? Ele está dizendo isso. Bom, se potência pode ser definida como I vezes U, quando eu aumento a DDP, você pode verificar que quando a DDP está aumentando, a corrente também está aumentando. Ela não aumenta na mesma proporção, mas ela está aumentando. Então, sempre que esse cara aumenta, esse cara também aumenta. Isso significa que o resultado, que é a potência, obviamente também irá aumentar. Então, quando ele fala que a potência aumenta com o aumento da tensão, ele está falando a única afirmação verdadeira. Então, das 3 afirmações, apenas a afirmação verdadeira correta é a terceira, letra C. Beleza, galera? É isso aí. Grande abraço para todos. Bons estudos.